Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube! Presidente da Câmara dos Deputados enfrenta pressão intensa de parlamentares ao negar urgência para projetos da bancada feminina, provocando forte comoção no plenário. Durante uma reunião de líderes na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 13 de março de 2025, o presidente da Casa, Hugo Motta, demonstrou insatisfação ao ser pressionado por deputadas que solicitavam a votação urgente de projetos da bancada feminina. Conhecido por priorizar o trabalho das comissões, Motta argumentou que apenas 5 das 11 propostas apresentadas estavam prontas para o plenário, rejeitando a votação em regime de urgência para as demais. A deputada Thalíria Petroni, que liderava o apelo, se emocionou durante o debate, ressaltando a subrepresentação feminina no parlamento. Ao final da reunião, líderes de diferentes partidos sugeriram que Hugo Motta se desculpasse com Thalíria, em conformidade com a postura que o presidente tem defendido sobre respeito mútuo entre os parlamentares. Apesar do impasse, ficou decidido que os projetos prontos seriam votados no dia 25 de março. Empresário de Assis Chateaubriand enfrenta drama após ser arremessado de toboágua em Parque Aquático de Itaipulândia e sofrer fraturas graves que o impedem de andar. O farmacêutico e empresário Tiago Vinícius Oliveira, de 40 anos, residente em Assis Chateaubriand, no estado do Paraná, vivenciou um acidente inesperado em um parque aquático localizado em Itaipulândia. O incidente ocorreu no dia 9 de fevereiro, quando ele decidiu descer por um toboágua ainda não experimentado. Ao lado de sua namorada, enquanto as crianças aguardavam na piscina, Tiago foi arremessado de uma altura de 7 metros, sofrendo fraturas na coluna, no sacro e na pelve. Desde então, ele está impossibilitado de andar por mais de um mês. Em um relato emocionado, ele compartilhou a angústia do momento da queda, quando temeu não conseguir mais segurar sua filha, Ivy, de 4 anos, no colo. Fraude milionária. Mulher recebe R$ 3,7 mil em pensão militar por 33 anos, após criar identidade falsa e se passar por filha de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, condenada a mais de 3 anos de prisão. Ana Lucia Umbelina Galache de Souza foi condenada pelo Superior Tribunal Militar por fraudar documentos e receber indevidamente pensão militar durante 33 anos. Ela se passou por filha de Vicente Zarate, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, e obteve R$ 3,7 milhões em pagamentos mensais de pensão do Exército Brasileiro. A fraude teve início em 1986, quando Ana Lucia, ainda menor de idade, foi registrada como filha de Zarate, obtendo novos documentos e criando uma identidade falsa. Mesmo após ser orientada a interromper o recebimento, ela continuou a fraude. A condenação, que não cabe mais recurso, inclui a devolução do valor total recebido e uma pena de 3 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente aberto. A Justiça entendeu que Ana Lucia agiu com plena consciência ao enganar o Exército para receber o benefício. Líder russo faz grandes elogios ao Brasil por mediação em trégua de 30 dias com a Ucrânia e revela que negociações seguem complicadas com os Estados Unidos sobre a guerra e os próximos passos do cessar-fogo. O presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e aos líderes dos BRICS pelos esforços em prol de um cessar-fogo no conflito com a Ucrânia. Durante uma coletiva de imprensa em Moscou, Putin afirmou que concorda com a proposta de uma trégua de 30 dias apresentada pelos Estados Unidos, mas que ainda há detalhes a serem discutidos, especialmente sobre a mobilização e o fornecimento de armas à Ucrânia. O presidente russo destacou que a proposta deve ser cuidadosamente analisada para garantir uma paz duradoura. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está discutindo com a Ucrânia a possibilidade de conceder territórios à Rússia, ressaltando a complexidade das negociações para um acordo definitivo. A Ucrânia já aceitou a proposta de cessar-fogo e as discussões seguem em andamento. 7 deputados podem perder mandatos por causa das novas regras sobre sobras eleitorais definidas pelo Supremo Tribunal Federal e alterar a composição da Câmara dos Deputados em 2022. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, aplicar as novas regras sobre as sobras eleitorais à eleição de 2022, o que pode resultar na troca de 7 deputados. As sobras eleitorais ocorrem quando a distribuição de vagas na Câmara dos Deputados não é perfeitamente equilibrada.
e os votos excedentes precisam ser redistribuídos entre os partidos. Antes, as sobras eram repartidas pelos deputados mais bem votados, independentemente de o partido ter alcançado o quociente eleitoral, mas o STF passou a entender que devem ser distribuídas apenas entre aqueles que atingiram esse critério. Com isso, 7 deputados eleitos em 2022 podem perder seus mandatos e seus lugares seriam ocupados por outros candidatos de seus estados. A mudança na composição da Câmara ainda precisa ser confirmada após notificação à Casa. Bahia sofre, mas garante vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025, com vitória suada sobre o Boston River, e se torna o 7º time brasileiro a avançar na competição. O Bahia garantiu sua vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025 após vencer o Boston River por 1-0 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após um empate sem gols no jogo de ida, o tricolor teve dificuldades para abrir o placar, mas foi salvo por Jean Lucas, que marcou o gol da vitória aos 9 minutos do segundo tempo, de cabeça, após cruzamento de Juba. O Bahia pressionou desde o início, mas encontrou resistência do adversário, que teve boas chances de marcar, principalmente em contra-ataques. No entanto, após o gol, o time baiano conseguiu manter o controle da partida e ficou mais tranquilo. Com essa vitória, o Bahia se tornou o 7º time brasileiro a avançar para a fase de grupos da competição. Vinícius Júnior é criticado por ex-jogador após pênalti perdido e comemoração polêmica. Seedorf desaprova atitudes do jogador e dos colegas de time, mesmo após vitória sobre Atlético de Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões. Clarence Seedorf, ex-jogador do Botafogo e do Real Madrid, criticou Vinícius Júnior após o pênalti perdido por ele na vitória do time espanhol sobre o Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O holandês afirmou que o camisa 7 do Real Madrid tirou a cobrança de Jude Bellingham para tentar provar algo a si mesmo, o que ele considerou estranho. Seedorf também desaprovou a comemoração dos jogadores do Real Madrid após a classificação, especialmente os gestos feitos por Vinícius Júnior, que indicavam os 15 títulos conquistados pelo clube na competição. Embora tenha elogiado o técnico Carlo Ancelotti pela postura respeitosa com os adversários, Seedorf destacou que os jogadores do Real Madrid foram repreendidos, mas continuaram com atitudes inadequadas. O Real Madrid segue para as quartas de final, onde enfrentará o Arsenal. Copa do Brasil de 2025 chega à fase decisiva e promete fortes emoções com a entrada dos maiores clubes do país e uma disputa acirrada pelo título, entre Flamengo, Palmeiras, Corinthians e mais grandes times. A Copa do Brasil de 2025 definiu todos os classificados para a terceira fase, que contará com 32 clubes. Esta etapa marca a entrada dos times que garantiram vaga direta, como Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Corinthians, entre outros. A fase seguinte será decidida por sorteio, que ocorrerá em abril e maio, com jogos de ida e volta. Os clubes serão divididos em 2 potes, sendo o pote 1 formado pelos times mais ranqueados, como Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e o pote 2 pelos clubes com menor classificação. Em caso de empate no placar agregado das 2 partidas, a decisão será por pênaltis. A competição promete intensificar a disputa entre as principais equipes do futebol brasileiro. João Fonseca superou Chuva e venceu o jogador número 1 na Alemanha, com domínio em 2 sets, para garantir classificação para as quartas de final em busca de semifinal do Challenger de Phoenix. João Fonseca garantiu vaga nas quartas de final do Challenger de Phoenix, ao vencer o alemão Jan-Lennard Struff por 2-1, com parciais de 6-1, 4-6 e 6-3. Após um atraso devido à chuva, o tenista carioca iniciou o jogo dominando o primeiro set com 3 quebras de saque, fechando rapidamente em 6-1. No segundo set, Struff ofereceu mais resistência, conseguindo a virada após alguns erros do brasileiro, que fechou o set em 6-4. No set decisivo, Fonseca se recuperou e, com bons saques e jogadas precisas, venceu por 6-3. Agora ele enfrentará o francês Hugo Gaston, número 93 do ranking, em busca de uma vaga nas semifinais do torneio. Charles Leclerc domina segundo treino livre da temporada de Fórmula 1 de 2025 e mostra superioridade, enquanto o estreante Gabriel Bortoleto enfrenta dificuldades e fica apenas na 18ª posição. O segundo treino livre para o Grande Prêmio da Austrália, que abriu a temporada de Fórmula 1 de 2025,
teve Charles Leclerc da Ferrari como o mais rápido, com o tempo de 1:16.439. A McLaren mostrou força, com Oscar Piastri e Lando Norris ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Lewis Hamilton, também da Ferrari, terminou em quinto, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, estreante na Sauber, ficou em 18º, com uma diferença de 0,6 para seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que ficou na 8ª posição. A disputa foi marcada pela liderança intercalada entre os pilotos da Ferrari e McLaren, com Leclerc se destacando nos minutos finais ao testar o ritmo de corrida. A sessão contou com a ausência de Oliver Behrman da Haas devido a um acidente no primeiro treino. Guilherme traça estratégias no Big Brother Brasil 25º e define alvo no jogo. Graciane Barbosa pode ser a primeira a enfrentar o paredão, mas ele já tem um plano B para a eliminação. Na madrugada de sexta-feira, dia 14 de março de 2025, Guilherme, líder do Big Brother Brasil 25, aproveitou os recursos do AP do líder para definir alvos no jogo. Durante conversa com os colegas Daniele Hipólito, Aline e Delma, Guilherme revelou suas intenções, apontando Graciane Barbosa como sua primeira opção para o paredão. O fisioterapeuta justificou sua escolha dizendo que já havia falado com a Sister sobre isso. Caso Graciane estivesse imune, Guilherme afirmou que sua próxima opção seria João Gabriel, destacando que o participante ainda não havia enfrentado grandes consequências no jogo, como o paredão ou a prova do monstro. Guilherme, que venceu a 9ª prova do líder, comemorou sua conquista, que incluiu um prêmio de R$ 260 mil e fez a divisão entre os participantes da casa, estabelecendo quem ficaria no VIP e na Xepa. Casamento de Samara Pink e Thiago Stabile em São Paulo. Reúne famosos e promove festa luxuosa, com show de belo, bolão de 9 andares e fuga inusitada de daminha em uma noite inesquecível. Samara Pink, de 32 anos, e Thiago Stabile, de 37, celebraram o casamento em uma cerimônia luxuosa na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 13 de março de 2025. A festa, que ocorreu no Palácio Tangará, reuniu amigos, familiares e diversas personalidades. A celebração contou com um show do cantor Belo, além de momentos inusitados, como a fuga de uma das daminhas. O bolo, de 9 andares, impressionou os convidados, destacando a magnitude do evento. Samara Pink, que é sócia de Virgínia Fonseca, compartilhou detalhes de seu grande dia, que contou com a presença de figuras famosas e marcou um dos casamentos mais comentados do ano. Thaís Vasconcelos perde 40 quilos, tem gordura abdominal quase inexistente e enfrenta críticas durante estreia no Carnaval de 2025, superando desafios de saúde e alcançando grandes conquistas pessoais. Thaís Vasconcelos, influenciadora e esposa do cantor Ferrugem, comemorou recentemente a perda de 40 quilos e o resultado de sua transformação corporal, destacando que agora tem um percentual de gordura extremamente baixo. Ela revelou que, ao buscar um procedimento estético, foi informada de que não havia gordura suficiente em sua barriga para aplicação, o que considerou uma grande conquista. Thaís contou que o impulso para mudar seu estilo de vida veio após complicações de saúde no pós-parto, que quase a levaram a perder a vida. Ela também comentou sobre sua estreia no Carnaval de 2025, quando desfilou como destaque na escola de samba Salgueiro, enfrentando críticas construtivas sobre seu desempenho no samba, mas usando essas críticas como motivação para seguir em frente. Dani Bananinha desabafa sobre dificuldades para organizar festa de aniversário de filha e revela desentendimentos com o ex-companheiro que dificultam os preparativos para a comemoração do 5º aniversário de Lara. Dani Bananinha, assistente do programa Domingão, compartilhou nas redes sociais sua experiência ao organizar a festa de 5 anos de sua filha Lara, que será celebrada no dia 30 de março. A profissional de 48 anos revelou em vídeos publicados em seu Instagram na quinta-feira, 12 de março, que enfrenta dificuldades para chegar a um acordo com o pai da criança, o fisioterapeuta Pedro Koelreuter, sobre os detalhes da festa. Dani expressou sua frustração por estar, mais uma vez, sozinha na organização do evento e afirmou que preferiria usar os recursos para levar Lara a um destino turístico como a Disney, ao invés de realizar uma grande comemoração. A relação com o ex-companheiro continua marcada por divergências, principalmente quando se trata dos preparativos para ocasiões especiais da filha.
Lara Camilo revela namoro com Luca Avallone em postagem nas redes sociais e emociona seguidores com foto romântica no barco, surpreendendo fãs com o crescimento da filha do cantor Daniel e seu novo relacionamento. Lara Camilo, filha mais velha do cantor Daniel, assumiu seu namoro com Luca Avallone, de 16 anos, através de uma postagem em suas redes sociais. A jovem de 15 anos compartilhou uma foto romântica ao lado do namorado durante um passeio de barco com a legenda Melhor Juntos. O registro surpreendeu os seguidores, que elogiaram o crescimento de Lara, com o internauta comentando: "Lara cresceu, uma moça linda", e outros se espantando com a notícia de que ela estava namorando. O casal estaria junto desde julho do ano passado, e a postagem gerou uma grande interação nas redes sociais, mostrando o carinho e o apoio dos fãs pela nova fase da adolescente. Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube!